Laércio é filho de produtores rurais e defensor de uma agricultura de princípios. Laércio de la Vecchia é produtor de soja no município de Mangueirinha, Paraná. Campeão nacional da 12ª edição do Desafio SESB 2019-2020 e Digital Influencer, onde compartilha com seus milhares de seguidores as suas experiências de campo. Laércio, muito obrigada e uma satisfação enorme conhecê-lo pessoalmente. Aproveito também para chamar a senhora Silvia Helena Tolfo Bittencourt. Bem-vinda, Silvia. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutora em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília. Silvia também é fundadora e diretora da StarBio, Soluções Tecnológicas em Agricultura, com sede no município de Rosário, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Silvia. Quero chamar também Maurício de Bortoli, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em sementes pela Universidade Federal de Pelotas, bicampeão nacional em máxima produtividade da soja, SESB, e diretor técnico da Sementes Aurora e CEO da de Bortoli Agro Consultoria. Bem-vindo, Maurício. Senhor Murilo Teixeira. Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Ecofisiologia e Manejo de Lavouras pelo Instituto Encia e diretor técnico e operacional agrícola da Estância Cerro do Ouro. Vocês viram que o time aqui é de peso, né? Então, vamos aproveitar ao máximo. Acho que o mais importante de tudo isso é que eles vão trazer experiências práticas, coisas que, de fato, não estão só na teoria, mas que estão sendo implementadas e utilizadas dentro das propriedades rurais e que servem de exemplo, como eu falei, para todos nós. Eu vou passar a palavra, porque eu prometi ao Laércio, né, que me disseram que agora ele vai ter 30 minutos e não mais 20, né, Laércio? Então, eu vou passar diretamente a palavra a ele. Então, fique à vontade e uma boa apresentação. Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui trocando experiências, ao professor Telmo, a todos os organizadores, aos patrocinadores. É muita alegria para mim estar aqui no Rio Grande do Sul. As minhas raízes são rio-grandenses. Essa casa quem fiz foi meu avô, migrante italiano também, por parte de mãe, migrante italiano, aqui em 3 de Maio, Rio Grande do Sul, e a minha mãe de Paulo Bento, distrito de Erechim. Nós estamos falando dos avanços da agricultura, mas eu quero comparar esses avanços com o avanço da comunicação. Na época que meu pai conheceu minha mãe, foi numa festa de casamento dos irmãos mais velhos. E, após daí, eles falaram que iam se comunicar por carta, 60 anos atrás. Então, o pai mandava carta para a mãe mandava carta para o pai, e as cartas nunca chegavam no destino. O carteiro de Paulo Bento gostava da mãe e segurava as cartas. Olha o quanto que evolui. Então, amigos, eu sempre fui apaixonado pelo solo, por agricultura de bons princípios, e em 2016, num concurso de produção do SESB, conseguimos uma marca de 97 sacos por hectare. Naquele ano nós ganhamos uma viagem para a Alemanha, junto com o Maurício de Bortoli, e essa viagem foi muito emocionante. Eu nunca tinha andado de avião, logo pela primeira vez ganhei uma viagem para a Alemanha, voltei para casa muito entusiasmado. E chegando em casa eu falei para os meus familiares, agora nós vamos para 100 sacos por hectare, né? Bom de viajar, né? E eu achava que para colher mais, bastava nós adubar mais, colocar mais fungicida, mais inseticida. Era o que eu pensava. Então nós apartamos 10 hectares da nossa propriedade, e nesses 10 hectares nós medimos não o quanto que nós ia gastar, e sim o quanto que nós pensávamos que poderia produzir. Eu coloquei tudo em excesso.
adubação, KCL, fungicida, inseticida. Aí fui colher aquela área, estava muito entusiasmado, chamei os fiscais do SESB para vir novamente na nossa área auditar, e eu tinha que colher no mínimo 80 sacos por hectare. Sabe quanto que eu colhi? 81. Saí de 97 sacos e caí para 81. Aí eu vi que eu estava errado, que eu precisava mudar. Muitas vezes nós precisamos desaprender para começar a aprender de novo. A natureza não aceita propina. Nós precisamos, para ter um alto teto produtível, condições físicas, químicas e biológicas. O que aconteceu? Daí eu fui em cima do caminhão, começar a olhar o soja, eu tinha grão graúdo, grão miúdo. O que são os grão miúdo? Plantas que morreram prematuramente por doenças radiculares. Eu diagnostiquei 40% de mortes de planta. E sabe qual que era o meu principal problema? Físico. Olha essas áreas lado a lado, a mesma chuva, as mesmas plantas de cobertura, em uma a água penetra no solo, em outra a água não penetra. Então, lá eu plantei com uma grande adubação, choveu bastante, a água não desceu no solo, faltou ar, faltou oxigênio. Ar é sinônimo de vida. Então ali começou as doenças, macrofomina, risoctônia, fusariose, 40% de morte de planta. Hoje a compactação de solo, infelizmente, atinge maior parte das áreas mundiais, o adensamento de solo. Uma água da chuva, ela tem que chegar no rio, por baixo, pelo lençol freático. Uma aplicação de calcário e chove assim, amigos, lado a lado, as mesmas plantas de cobertura. Aonde que vai parar o calcário? Aonde que tem um sistema plantio direto? Desce. E se o solo estiver compactado, aonde vai o calcário? Vai embora. Então, nós precisamos manter o nosso solo estruturado, aerado. As plantas gramíneas fazem muito bem esse papel de conseguir estruturar o solo. São plantas que têm mais lignina. Aqui no sul, aveia de ciclo longo para pastejo animal, centeio, trigos de pastoreio animal. Tem também vários tipos de grama que se adaptam muito bem, que ajudam muito a manter o sistema aerado. A compactação de solo é, infelizmente, o nosso principal entrave. Aonde você tem compactação de solo, as raízes não descem em profundidade. Tem os meus amigos que têm pivô no oeste do Paraná, e lá é uma área muito nobre quimicamente, mas é muito compactado. E o que acontecia? Nesse calor, molhava-se todo dia e o soja começou a sapecar a folha, não ia para frente, mesmo molhando todo dia. O soja precisa se manter refrigerado. E aonde que está o radiador do soja? Nas raízes. A partir do momento que a planta de soja passa de 28 graus de temperatura, ela, em vez de fazer fotossíntese, quer captar a luz solar e transformar em energia, ela começa a fotorrespirar, ela começa a gastar energia. Então, ela precisa se manter refrigerado. Para nós conseguir altos tetos produtivos, nós obrigatoriamente precisamos raízes profundas, mesmo que chova seguidamente, mesmo nas áreas de pivô. O ar é o principal insumo, é o que vai nos diminuir doença. Então a compactação química, física, é primordial. Essa água da chuva que bate no solo, que vai embora, que leva a nata da terra embora, é a mesma água que depois vai fazer falta. Nós precisamos armazenar ela no solo. Essa é uma análise química da área do SESB, feita pelo SESB. Aqui, esse pH está em KCl2, para nós transformar em água, então nós sobe 0,6. É muito importante análise de solo, diagnóstico de solo. Sabe qual é o principal elemento químico que mais faz diferença na produção? O que está faltando. Então, nós analisar, ter critérios para a gente saber
dosar. Um detalhe bem importante, olha, cálcio em todo o perfil do solo, magnésio também. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente for aplicar gesso. Nós aplicamos gesso, mas dados do professor Fabiano Paganella, meu amigo, a cada tonelada de gesso, numa camada de 0 a 20, nós diminuímos 5 pontos de CTC, o magnésio. Então, para nós colocar gesso, nós precisamos primeiro levantar o magnésio a 20% na CTC, aí sim vai muito bem a aplicação de gesso. Sempre que nós estamos corrigindo, na maioria das vezes está indo calcário dolomítico, para você manter a relação 3:1. Mas agora que o solo já está corrigido, é muito importante a análise de solo e muitas vezes está indo calcário calcítico, porque a extração de cálcio é grande, a extração de magnésio é pequena. Olha que interessante o boro, todas as áreas do SESB estão acima de 1 de boro. Eu tenho áreas que chegou a 2% de boro. É o grande limitante que nós temos hoje. Eu acompanhei uma área no Mato Piba, onde foi aberto e ficou um talhãozinho sem aplicar boro. Sabe quanto que deu de diferença por hectare? 17 sacos por hectare. Então, boro é um grande limitante, nós temos que se ater muito aos macros e micros elementos. Olha que interessante aqui, amigos, essa é uma tabela da Embrapa de disponibilidade de nutrientes em função do pH do solo. Então, muita gente fala, eu vou incorporar fósforo em profundidade. Como que está o nosso pH em profundidade? Se nós tivermos um pH de 5,5 para baixo, nós vamos estar sepultando o nosso fósforo. Cálcio é primordial, nós precisamos pH 6. É o mínimo que nós temos que ter, é a melhor adubação que tem, é pH 6. Então, é muito interessante, essa tabela é bem antiga, reflete muito da nossa eficiência. Amigos, então um dos principais resultados da rotação de cultura, do sistema plantio direto, é isso que nós observamos aqui, ó. Essa área aqui, está desde abril, com esse mix de cobertura, nós vamos colher essa ervilhaca para fazer semente. Nós plantamos ervilhaca, aveia e centeio, passamos uma aplicação de cletodin. Olha como é que ficou limpo, não tem buva, não tem erosão. E agora o melhor de tudo está aqui, amigos. Ó, vamos ver o nosso solo aqui, totalmente protegido, uma biodiversidade muito grande. Aqui por baixo, ó, tem as palhas das aveias, do centeio que foi matado com antecedência. Até nós chegar no solo tem uma camada muito boa e nós podemos observar esse solo com muita vida, com muitas minhocas, com muitas aranhas. Olha como o solo é bem grumoso. Isso aqui passou tudo pelo trato digestivo de minhocas. Você tem um solo bem descompactado. Aqui faz dias que não chove, ou chove muito pouquinho, mas olha o aparecimento de minhocas, elas estão na flor da pele, como diz no solo, uma estrutura de solo fantástica. Olha que interessante esse sistema. É uma bênção, amigos. Vocês não sabem como que é gratificante você chegar no solo e observar isso. É aí a reunião das minhocas no meio da lavoura, quando quiser pescar está muito fácil. Imagina tudo isso daqui, o quanto humus que essas minhocas não fazem. Você pode ver, elas estão bem gordinhas, porque aqui eu tenho a casinha adequada para elas. Nós temos comida à vontade, que é a matéria orgânica em decomposição. Ó, você tendo o solo bem ajeitado, poucas aplicações de químicos, totalmente coberto, a natureza aparece, amigos. Olha só, é a bênção. Cada cavocada é uma minhoca. Até mais, amigos, e vamos que vamos! Então, amigos, esse solo nós trabalhamos ele muito na questão física, na questão química. É o solo que nós mais fizemos calcário, por coincidência, onde mais tem minhoca. Quando a gente faz calcário, abaixa um pouco a população, mas depois ela volta. Essa área que nós mais temos minhoca, nós recebemos muita visita lá em nossa propriedade, professor Telmo, já tive lá, vários amigos daqui estiveram, quando vocês quiserem vir,
Sejam muito bem-vindos. Agora 5, 6 e 7 é dia de visita lá na nossa propriedade. E num dia de visita nós apartamos um pedaço e fomos arrancar minhoca. Tudo nós pegamos uma colher para ver quantos quilos nós íamos catalogar. 1.200 quilos de minhoca por hectare nesse talhão. É muita minhoca, é um bag, 0,2 de minhoca por hectare. Aí, nesse talhão que mais tinha minhoca, nós fizemos um trabalho muito simples. Junto com o meu estagiário Messias, nós fizemos uma parcela de 50 metros por uma vara de pulverizador. Não deu coragem para fazer o pedaço maior. Nesse talhão, nós deixamos pousio. Quando a gente deixa pousio sem colocar plantas de serviço, o que nasce na área? Buva, capim amargoso, clavorana, esses matinhos, né? Aí eu fui fazer um manejo químico para eu conseguir controlar essas ervas daninhas. O meu manejo químico foi muito eficaz. Eu usei Triclon, Calares, 2,4-D, glifosato, Cletodin, 2 aplicações de diquate. Foi só isso que eu usei. O meu manejo químico foi bom. Eu consegui matar as ervas daninhas e plantei no limpo. E da outra área do lado, eu fui fazer a contabilidade. O que eu gastei com o dinheiro dos herbicidas e as aplicações, deu para pagar o mix de cobertura, o serviço da plantadeira, o rolo faca e o herbicida para matar as plantas de serviço. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Matar as ervas daninhas ou inibir que elas nasçam? Ficou o mesmo custo, deu elas por elas. Aí nós fomos conduzir essa lavoura e a primeira coisa, fomos conduzir aquele pedaço no pousio, as plantas de serviço, choveu forte. A água da chuva vem a 30 km por hora, ela compacta a camada superficial, começou escorrimento da água. Aonde não tinha palha, nasceu ervas daninhas, precisou fazer mais uma limpa de herbicida. Aonde não tinha palha, a água da chuva bate no solo, respinga a terra nas folhas, doença. Aí nós fomos colher lado a lado para nós ver se tinha diferença. 99 sacos por hectare na área de pousio e do lado 116. 16 sacos e meio a mais sem gastar R$1. Apenas no manejo. Isso é agronomia aplicado na prática, usando as plantas de serviço a nosso favor. Aí nós vamos fazer uma análise mais simples ainda. Mexemos num pedaço onde que o solo ficou em pousio, exposto à luz do sol, versus o mix de cobertura. A quantidade de minhoca caiu, sabe quanto? 90% em um único ano. Olha como o solo responde ao nosso manejo. Então, amigos, aqui eu preparemos, junto com meu amigo Cleberson Possebon, do Paraguai, plantas de serviço que fornecem nitrogênio para o sistema. Então, nós precisamos entender uma coisa, a palha é importantíssima para nós formar palhada, mas para essa palhada se transformar em matéria orgânica, nós precisamos nitrogênio das plantas de serviço. Aqui, ó, feijão guandu, por exemplo, você pode pegar teu pior solo, aonde que tem areia, aonde que tem gado, solo degradado, ele vai ir. Aí todas as plantas, eu vou passar rapidamente, senão vamos perder muito tempo aí, mas olha que interessante quantas plantas de serviço que fornecem nitrogênio, as crotalárias vieram para salvar os nematóides do Brasil Central, são as grandes plantas do momento. Esses são de primavera, verão, agora tem as de inverno. Olha quantas plantas que fornecem nitrogênio para o nosso sistema. E nós precisamos, no mínimo, a cada 3 anos, colocar uma dessas plantas, porque esse nitrogênio vai ser alimento dos micro-organismos eficientes. Nós vamos ter micorrizas, tudo vai melhorando no sistema. Olha que legal se nós for analisar a lei do mínimo. A gente muitas vezes pensou, eu mesmo pensei que nós, através de corrigir o elemento que estava faltando, ia ser o suficiente, mas mais do que isso, nós precisamos do tripé, condições físicas, químicas e biológicas. Nós precisamos um solo com textura, com disponibilidade hídrica, nós precisamos matéria orgânica no nosso solo, senão o nosso barril se abre. Uma coisa imprescindível, a natureza
não aceita propina, nós precisamos ser facilitador da natureza. Eu tentei colher bastante sem ter as condições mínimas, não vai. A gente tem que acertar a base para nós ir mais para frente. Entrando no mês de agosto, olha só que legal, a aplicação de rola-faca, lá da mecânica Triângulo. Esse rola-faca foi feito sob encomenda para mim, 3 pedaços, só com secretária. Vamos dar uma parada para nós dar uma olhada como é que tá, como é que fica a palhada. Aqui nós temos um mix com centeio para segurar a buva, que é um ótimo herbicida, uma planta fantástica. Temos também aveia e ervilhaca. As ervilhacas estão aqui no meio, o centeio já cresceu bastante, como a gente pode ver, parece pequeno, mas está da minha altura, ele já está frutificando aqui, está florescendo, ó, então nós achamos interessante derrubar. Olha, amigos, a palhada que fica no solo, como fica lindo isso. Olha, até chegar no solo nós temos uma camada aqui, uns 3 centímetros de palha. Aqui nós estamos com mais de 10 toneladas por hectare de palha. Esse é um mix que se adapta muito bem na nossa região, vai muito bem aqui para vocês, aveia, centeio e ervilhaca. Mas se tiver menos tempo aqui no sul, o que se adapta muito bem é a ervilha Iapar 83. Ela com 70 dias de ciclo, ela já faz o que tem que fazer, pode reciclar até 100 quilos de nitrogênio. Esse feijão, ano passado, nós tivemos chuva que nem vocês aqui. Agosto, setembro e outubro, 1.100 milímetros de chuva. Foi muita água, o sistema radicular é muito sensível, mas graças à boa aeração no solo, o feijão não tive problema radicular. Produziu super bem, porque a base estava bem feita. Olha, amigos, agora eu vou postar um vídeo para dar inveja para vocês. E nós vamos mostrar o melhor. Olha o nosso herbicida aí, que coisa mais linda. As palhadas, rolo, faca, plantio de milho no verde em cima das ervilhacas. Olha que coisa mais linda que fica. Que tapete térmico que nós temos aí, que proteção contra as ervas daninhas. Tem algumas imagens que valem mais que 1000 palavras. Estamos aqui com milho, 80 mil plantas finais. Está fazendo milagre. Olha só o tamanho das rachaduras que tem aí, ó. Olha só. 80 mil plantas finais aqui. Eu sempre pensei que quando desse a seca, o milho ia sofrer muito mais do que o soja. Mas acontece que quando a gente consegue corrigir o solo em profundidade, quando não tem alumínio tóxico, quando você tem dutos abertos para a raiz descer, você tem boro, você tem um solo preparado fisicamente, biologicamente, as coisas acontecem. O milho, o tamanho que ele tem para cima, ele tem para baixo também. Esse milho mesmo na seca produziu 180 sacos por hectare, com escassez hídrica. Nós vinha chovendo bem até dia 15 de novembro, cortou a chuva até a virada do ano, mas nós tinha reserva no solo. Então, quando a gente prepara o solo, a diferença é muito grande. Nós tivemos no soja áreas bem preparadas versus uma área que nós estava começando o processo, 50 sacos por hectare versus 90. Eu fiz o manejo das duas áreas, o manejo foi igual, a diferença foi a base, foi a estrutura do solo. Então, investe no solo, ele devolve. Isso é muito interessante, amigos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês respondem para mim, a resposta é matéria orgânica. O que nós podemos aumentar no nosso solo para diminuir nematóides e diminuir doenças radiculares? O que nós podemos aumentar no nosso solo para ser mais resiliente à seca, para ficar mais estruturado? Gente, é impressionante o quanto que o solo está sofrendo. Quando a gente vê problemas de nematóide, problemas de doença radicular, é o solo pedindo socorro.
É que nem uma dor de cabeça. Quando a gente tem uma dor de cabeça, o que está causando essa dor de cabeça? Muito mais importante do que nós tratar a dor de cabeça, do que nós tratar um nematóide, é o que está ocasionando o nematóide. Quando foi instituído o sistema plantio direto na íntegra, já foi falado que nós precisávamos 12 toneladas de palha por hectare ano. Nós temos uma poupança aqui no nosso banco, no nosso bolso. Se nós não faz as 12 toneladas, nós tira da nossa poupança. Cada vez que a gente faz mais das 12 toneladas, nós estamos agregando. Então nós precisamos ter um diagnóstico preciso do nosso solo. Onde está compactado? Tem problema químico? Tem nematóide? Quais as plantas que nós podemos solucionar? E uma coisa muito importante, amigo, a partir que você coloca nitrogênio, as enzimas de beta-glicosidade aumentam. Uma coisa bem interessante, um amigo meu morava próximo de uma usina de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, e ele falou o seguinte: eu vou aumentar a matéria orgânica do solo. Colocou 5 centímetros de bagaço de cana. No outro ano ele foi fazer análise. Não aumentou porque ele não tinha vida, não tinha nitrogênio. Então é imprescindível aquela lista que eu passei com as plantas que fornecem nitrogênio, uma delas a cada 3 anos nós precisamos colocar. Nós vamos aumentar as micorizas formam glomalina, o solo fica como se fosse granulado, então ali passa oxigênio em todo o perfil do solo. Olha que legal, o bacheiro desse soja muito bem carregado, plantas sadias fazendo fotossíntese. E essa cachopinha aqui nós chamamos de CTC, capacidade de troca de caminhoneta. Ah, bênção! Para colher bem tem que ter cachopinha, né? Então, amigos, para colher bem a gente precisa ter cachopinha. Olha que interessante, amigos, essa é uma lista do último congresso de nematologia com algumas plantas de serviço que controlam nematóide. Os biológicos funcionam, mas se nós não tiver vida no solo, se nós não tiver essas plantas ajudando, a gente não vai para frente. É bem interessante. Alguns exemplos de mix de cobertura, no meio do milho, com uma pequena limpa de atrazina para dar uma seguradinha. Algum manejo pós-soja para nematóides em áreas irrigadas no cerrado, acima de 550 metros de altitude. Nós estivemos visitando essa semana, muito interessante, as plantas trabalhando no sistema. Aqui mais um consórcio para pastagem, lá para nós o clima frio, e aqui para vocês o consórcio de milho verão com capim arunã, vai muito bem para vocês, vai melhor que a braquiária vai muito bem lá nos clima mais quente. Tem consórcio para pastejo animal, nós vamos falar daqui a pouquinho, muito interessante, mix que ajuda muito no sistema. Alguns exemplos lá do Mato Grosso, no pré-plantio de algodão, mix de cobertura, olha só que interessante, raízes muito profundas, 3 metros de profundidade com menos de 60 dias de tempo, e estruturando o solo. Não tem problema, amigos, se nós tiver um bom diagnóstico do nosso solo. Eu não vejo problema muitas vezes em nós zerar o sistema e começar a fazer de novo o sistema plantio direto. De repente nós temos compactação de solo, nós temos alumínio tóxico e tem nematóides. Então, quando tem nematóides, nunca está sozinho, sempre está associado ou à falta de matéria orgânica ou a solo compactado. Se for para nós mexer, nós temos que ter um bom diagnóstico, mexe esse solo e estrutura ele novamente com plantas gramíneas. Por exemplo, ali é um lugar que foi mexido e foi plantado algodão. Abriu-se mão de plantar o soja para estruturar o solo, para fazer os alicerces muito bem feitos para a próxima cultura. O grande erro está, a gente mexe o solo e não reestrutura ele, não coloca plantas de folhas estreitas, aí no outro ano vai compactar pior ainda. É muito caro mexer no solo. Então, quando nós for mexer no solo, nós temos que analisar, por exemplo, safrinha. Muita gente faz safrinha,
Tem aquele pedaço que produz menos, que foi mostrado nas apresentações, aqueles pedaços que produz menos, nós devemos colocar para você reorganizar esse solo. Abre mão de uma safrinha ou de um trigo, faz plantas de serviço e imediatamente, se você mexer o solo, é obrigatoriamente usar todos os espaços vagos com plantas de serviço, tipo folhas estreitas. Aqui para vocês, aveia, centeio, no verão, milheto, capim coracana também, alguma coisa que entra. Então, nós podemos estruturar muito melhor esse solo. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e nós temos que pensar uma coisa, amigos. Nós estamos só de passagem aqui. Esse solo que nós estamos cuidando hoje vai ficar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então nós temos que cuidar bem desse nosso solo. Tem um trabalho bem interessante feito por Albrecht nos Estados Unidos com coelhos. Eles pegaram coelhos muito parecidos e partiram um pedaço em dois, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, plantas de serviço, adubação de sistema, tudo bem equilibrado. Do outro lado, um solo compactado, um solo fraco. Aí, os coelhos foram pastar. Com grama, eles tinham à vontade para comer do lado direito quanto do lado esquerdo. Não faltava comida. O milho que era dado em suplementação alimentar era a mesma coisa. Aí os coelhos cresceram e eles foram abater para ver se ia dar diferença. Deu muita diferença. Aonde o solo era fraco, faltava cálcio, faltava magnésio, faltava ossos mais fracos, tinha a questão de ser estrutura, além estrutura óssea, musculatura e gordura, tudo relacionado ao solo. Os coelhos são reflexo daquilo que eles comem. E nós, seres humanos, que diferença nós temos? Olha, nós temos que ficar preocupados lá na nossa lavoura, não é em quebrar recorde de produção, é fazer com que a planta de soja feche o ciclo com sanidade, com folhas sadias, com sistema radicular. Aí nós vamos entregar um alimento muito mais saudável, com muito mais minerais. Eu estava numa apresentação em Ponta Grossa, e naquele dia um senhor e uma senhora bem de idade me chamaram até a mesa deles e falaram qual que é o dever, a missão de cada agricultor, de cada consultor, de cada um de nós que está aqui nessa sala. É fazer uma agricultura focada em bons princípios agrícolas para nós produzir alimentos sustentáveis, para diminuir a fome e promover saúde às pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Laércio. Sem dúvida alguma, é um espetáculo a tua apresentação. Depois, no final, nós teremos aberto as perguntas. E eu vou rapidamente já passar a palavra para a Silvia Bittencourt, e ela vai fazer a sua apresentação. Obrigada, Silvia. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Um agradecimento especial, mais que especial, ao professor Telmo, que foi um inspirador e que me trouxe para essa área. Um obrigada à Teodora e a toda a comissão organizadora da APSUL, um evento incrível. Muito obrigada. Casos de sucesso na implantação da agricultura regenerativa. Eu vou falar especificamente sobre nós, a Granja Nossa Senhora do Rosário. Tá? Pode passar. Pode passar? Então, a Granja Nossa Senhora do Rosário, ela existe já desde 1992, 93, mais ou menos. Só apertar aqui. E eu cheguei na granja como parte dela, efetivamente, em 2018. 2018 ainda com agricultura convencional, onde tínhamos todos os elementos comprados e só seguimos a produção. Aí. Bom, a partir de 2018, então, nós passamos a ser uma sucessão, 4 pessoas compondo o grupo, e eu entre elas. Bióloga, vindo de fora, eu estava na época no Goiás, e trazendo novidades.
para a agricultura. Uma vez que sou bióloga, eu não tenho conhecimento agronômico, tá, gente? Então, o meu conhecimento é de biologia. Fui atrás do que é construir alguma coisa com o conhecimento biológico para trazer para junto da cultura de soja. Esse foi um desafio que me foi lançado, então, em 2019, pelo meu irmão. E eu assumi esse desafio, construindo ele desde então. Qual era o desafio? Vamos produzir com a menor interferência possível do uso de químicos na produção de soja. Vamos produzir reduzindo o custo e recuperando o ambiente onde nós estamos. Vamos produzir trazendo saúde para nós que estamos aqui e para a sociedade como um todo. Esse era o desafio, que teve início lá em 2019, onde o professor Telmo já começou a acompanhar, né? E em cada momento de produção, a gente tem uma etapa de inverno, onde a gente faz a criação de gado, ou por arrendamento, ou própria, tá? E o verão, então, onde a gente faz a produção de soja. No primeiro ano, nós começamos introduzindo comunidades na produção de soja, comunidades e bioinsumos para controle de doenças e pragas. Mas eu vou passar etapa por etapa da produção de soja, tá? O inverno, então, a gente fez primeiro ano com zero de qualquer tipo de manejo, e a partir de 2020, 2021, nós começamos a fazer manejo de inverno, um manejo sistêmico, aí, então, entrando com a agricultura regenerativa propriamente dita. Nós usamos comunidades e extrato de composto, que é uma outra forma de comunidade, uma delas é EM, a outra é extrato de composto, em mais ou menos 5% da área, no caso do extrato de composto, e a EM em 100% da área. Nessa época, a gente ainda trabalhava com 600 hectares, tá, gente? 2021, 2022, de novo, usamos comunidades e adicionamos um pouco de isolados, azospirilo, algum biofungicida e algum bionematicida, para controle mesmo de fungos de solo e doenças e nematóides no solo. 2023, 2024, de novo, EM, extrato de composto, e agora mais uma novidade, que é o melaço na produção de soja. Agora, em 2024, a gente já fez o manejo de inverno, também entrando com comunidades. Essa é uma imagem lá de 2021, onde nós tínhamos uma área sem pastoreio e uma área com pastoreio. Essa área foi tratada única e exclusivamente com biológicos. A gente não entra durante o inverno, desde que assumimos o trabalho com bioinsumos, a gente não entra mais com qualquer tipo de tratamento químico no inverno, quer seja ureia, quer seja o que for. Simplesmente a gente usa comunidades e os isolados quando necessário. Esse ano foi o nosso melhor ano de cobertura. Na área de pastoreio, a gente ficou só com os 200 hectares em pastoreio, o restante todo ficou somente com cobertura. Aí a gente tem uma ideia de como é que ficou o azevém e a aveia, utilizando só os bioinsumos. Em 25 de outubro, é mais ou menos a época que a gente começa a plantar, sempre em outubro, naquela região, em Rosário do Sul. Em 2019 e 2020, a gente iniciou utilizando comunidades no plantio, já na dessecação, com uma finalidade, que é a redução do uso de herbicidas. Tá? Os herbicidas, quando a gente adiciona comunidades, ou adiciona pirolenhoso, ou adiciona vinagre a essa mistura, a gente tem uma potencialização do efeito do herbicida. Então, também é uma sucessão de evoluções ao longo do ano. Primeiro ano, o produto foi comprado, segundo ano já foi produzido completamente em casa, o terceiro ano já foi 100% da área produzido completamente em casa. E assim tem sido a cada ano. Tá? Plantio que a gente faz é direto, a exceção foi 2022, 2023, que a gente, por uma situação de perda financeira, um ano anterior, 2021, 2022, nós fizemos a opção por preparar todo o solo. Talvez tenha sido a pior opção que a gente tenha feito, tá? Mas, às vezes, a gente opta por algo errado. Outra mudança que foi feita na área foi a retirada completa do tratamento químico. Então, a gente não planta mais com tratamento químico desde 2019, 2020. Tá? Primeiro ano, um estresse muito grande, porque não temos tratamento para fungo, não temos tratamento para nematóide, não temos tratamento para lagarta. Bom, foi uma opção, um risco,
e 100% da área já caindo nessa condição. Foi difícil porque parte da área ainda assim apresentou algum tipo de sintoma de doença. Isso foi uma realidade. Mas a gente não teve um aumento das doenças, também foi uma realidade. Nos próximos anos, então, se optou por continuar plantando sem tratamento de semente. Aqui é uma sucessão do que nós fizemos no plantio desde 2019. A única coisa que não muda em cada um dos anos é o bradyrhizóbio e o azospirilo. Os outros anos subsequentes se mudou de acordo com o que a gente observava durante o período de plantio. Ou se usou nematicida, ou se usou liberador de fosfato, ou se usou algum outro tipo de isolado para facilitar o plantio ou para trazer resultados no plantio. Mas também, a partir de 2021, nós começamos a adicionar as comunidades no plantio, favorecendo ainda mais a germinação da semente. Tá? Então, a cada ano, a gente vem evoluindo e vem trazendo cada vez mais bioinsumos ou algum insumo mais natural para a produção da soja, mesmo aqui no plantio, sem nenhum tratamento químico da semente. Agora, a gente já planta em 700 hectares, tá, gente? E continuamos fazendo da mesma maneira. Sempre que a gente entra com uma área nova, a gente retira completamente o tratamento de semente, independente da área ter algum tipo de doença ou não. Primeiro ano a gente sofre, o segundo ano a gente trata tudo aquilo que observou. Tá? Durante os anos que a gente vem trabalhando, nós também fizemos uma opção por reduzir os químicos utilizados para o controle de doenças e pragas. Então, eu não descrevi cada um dos biológicos utilizados, somente as etapas de evolução em cada um dos anos. O primeiro ano a gente ainda usou químicos, o segundo ano usou um pouco menos de químicos, o terceiro ano a gente já zerou fungicida, por exemplo, e utilizou bem pouco inseticida. No último ano, a gente zerou por completo o fungicida e zerou completamente o inseticida químico. Então, a gente passou a produzir com bases biológicas e cada vez com mais intensidade. Tá? Aqui são as produções que nós tivemos em cada um dos anos que a gente tem trabalhado com os biológicos. O primeiro ano, 2018 2019, é o nosso desafio. Rosário é um local de produção de soja baixo, porque é uma área considerada de alto risco. Há pouco tempo nem se pensava em plantar soja em Rosário. Então, a média de produção na cidade de Rosário é 35 sacos, quando é um ano muito bom, chega a 40 sacos por hectare. Então, esse ano, 2018, 2019, passou a ser o nosso desafio. 47 sacos por hectare na granja era bastante. Tá? É muito. Já 2019, 2020, primeiro ano de biológico, uma seca muito forte. Nós tiramos 30 sacos por hectare. Os vizinhos na volta em torno de 20. Tá? E mais um detalhe, nós fizemos só 50% da área com uso de bioinsumos. O restante foi um tratamento mais convencional. 2021, 2022, 2020, 2021, nosso melhor ano de produção. Foi um ano de clima bom, normal, e nós ainda tínhamos o uso de algum tipo de insumos químicos. Nós colhemos 56 sacos por hectare. Não tínhamos conseguido atingir esse valor ainda na granja. Esse ano nós conseguimos. Nós tivemos área onde colhemos 85 sacos por hectare, sem irrigação, sem nenhuma outra interferência, a não ser do clima. Tá? 2019, 2021, 2022, perdão, 19 sacos por hectare. Que derrota, né? Mas deixa eu mostrar para vocês depois o porquê. 2022, 2023, 28 sacos por hectare. 2 anos de seca consecutivo. Tá? Esse ano, 2021, 2022, a soja estava maravilhosa. Então, a produção realmente foi muito boa, porque a soja também estava muito boa. 2022, quando nós tivemos aquela produção de 19 sacos por hectare, dia 23 de fevereiro eu fiz essas fotos. A seca estava tão forte que o solo realmente estava rachando, mas a soja estava resistindo, estava muito bonita. Dia 28 de fevereiro, 80% da área foi arrasada por uma chuva de pedra. Então, se justifica os 19 sacos por hectare, nesse ano especificamente. Mesmo nessa área, que ficou só o talo da soja, a gente conseguiu tirar 9 sacos por hectare. Nós entramos com um tratamento regenerativo,
E intensificamos esse tratamento por 2 vezes e ainda assim conseguimos obter uma produção de 9 sacos por hectare nessa área. Essa é uma análise feita pelo professor Telmo, no momento que antes de nós começarmos a aplicar os bioinsumos, no momento que a gente fez uma reunião para saber como seríamos o tratamento dele para essa área especificamente e nosso. Antes de começar os tratamentos, então, nós tínhamos uma área bem desequilibrada, né, tanto em cálcio, magnésio, potássio, a CTC relativamente baixa, era uma área difícil, pH baixo, enfim, era uma área bem difícil. Os elementos que estavam sendo analisados para se ver o equilíbrio do solo, estavam, a grande maioria deles, fora do equilíbrio. 9 meses depois, utilizando bioinsumos e mais o tratamento que o professor Telmo tinha sugerido, nós tínhamos colocado basicamente todos os elementos dentro do esperado, dentro de uma posição adequada. E muitos outros elementos também se modificaram. Até o pH em água veio para 6,03. Certo, gente? Quando a gente analisou, quando o professor Telmo analisou enzimas para verificar a atividade biológica, se percebeu que na área de média biologia e alta média biologia, né, nós tínhamos tanto a aril-sulfatase quanto a beta-glicosidase numa quantidade razoavelmente boa, alta. Tá? Numa área de alta fertilidade, baixo biológico, médio biológico, média fertilidade e alto biológico, nós tínhamos aril-sulfatase e beta-glicosidase numa quantidade média. Numa zona de baixa fertilidade e baixo biológico, nós tínhamos todas as enzimas em condição baixa. Tá? Nós não fizemos essa análise antes de começar o trabalho, que teria sido mais adequada. Mas surpreendeu nós termos áreas da granja com condições adequadas para essas 2 enzimas. Tá? Não era esperado. Bom, ao final do trabalho que nós vemos desenvolvendo ao longo dos anos, foi possível, no ano passado, em janeiro de 2022, a gente construir uma empresa para passar um pouquinho dos ensinamentos que a gente tem tido ao longo desses anos. E aí nós criamos a Starbio e estamos à disposição para quem quiser conhecer a nossa área e conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada a todos, muito obrigada por estarem presentes, muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por isso. Obrigada, Silvia. Sem dúvida alguma, acredito que terá bastante dúvidas, né? A questão biológica hoje está sendo muito debatida em vários segmentos. Então, muito obrigada. Maurício de Bortoli, palavra sua. Obrigada. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. A pior tarefa é manter vocês acordados depois do almoço. Eu já vi vários pescando e os peixes eram grandes, tá? O pessoal dormindo. Mas, fora de brincadeira, estou muito animado por estar aqui hoje com vocês todos. Agradecer, primeiramente, o convite do meu mestre, professor Telmo, que, além de ser um exemplo de ensinamento, fez nossa base de conhecimento da universidade, ainda acompanha nosso trabalho e tem motivação para construir uma agricultura melhor. Agradecer a Teodora, em nome de toda a organização do APSU América, pelo convite, e todos os mestres que aqui estão, que eu acabei vendo, aí, colegas de trabalho, professores também, da pesquisa, que também estimulam a gente a trabalhar e produzir mais. Todo produtor rural gosta de produzir mais, mas nossa meta agora, além de produzir mais, é ser sustentáveis, né? A palavra sustentável hoje está na moda, mas ela tem que ser sustentável em 3 pontos de vista. O primeiro, econômico. O segundo, social. E o terceiro, também, muito importante, ambiental. E é isso que eu vim falar aqui, tentar produzir mais com menos. Por quê? Lá, quando a gente se desafiou como produtor rural a participar do concurso de produtividade, nossa primeira meta inicial era tentar nos desafiar a produzir mais, a qualquer custo, né, Lércio? Porém, depois, no fechar a conta, começamos a ver que não era bem assim. Muitas vezes a gente investia mais, não tinha resposta. E começamos a perceber que a gente colhia mais, não onde se investia mais, mas muitas vezes onde se perdia menos. Então, mitigando perdas, diminuindo desafios dentro da agricultura, você consegue produzir mais, usando o seu próprio sistema. E é isso que eu vim contar um pouquinho aqui hoje. Como a agricultura regenerativa entrou na minha vida
para ajudar a gente a produzir mais com menos. Todo produtor quer produzir mais. Todo produtor quer ter mais rentabilidade. E a agricultura no Rio Grande do Sul, ela é a mais difícil do Brasil. Eu falo isso porque eu viajo o Brasil inteiro e alguns países do mundo também, por oportunidade que a gente tem na nossa vida. E aqui no Sul, eu digo, o agricultor tem que ter saco roxo, porque ninguém aguenta sobrevive a um clima que chove 1.200 a 1.500 milímetros no inverno, 300, 400, 500 milímetros no verão. Eu fiz um vídeo ontem, para mim me lembrar para o resto da minha vida, que, na média, no Rio Grande do Sul, chove 1.800 a 2.000 milímetros por ano. E se nós fosse produzir pela média, nós estávamos muito bem. Só que a nossa chuva é muito mal distribuída. Então, a gente tem que aprender o quê? A guardar esse insumo muito importante para a nossa produção. Opa, passei. Então, eu acho que o conhecimento nasceu para ser compartilhado, graças a muito trabalho, muito estudo e muita curiosidade. A gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Minha apresentação já foi dada anteriormente, então não vou ficar repetindo aqui. Eu vou contar um pouco da minha empresa, de onde a gente surgiu. A gente está localizado no município de Cruz Alta, aqui próximo de você, 110 quilômetros. Nós trabalhamos em família há mais de 40 anos. Temos uma área hoje de agricultura de 10.790 hectares de cultivo de verão, onde, nessa safra agrícola 2023-24, a gente vai explorar 9.717 hectares de soja, e a gente também tem 1.073 hectares de milho verão para rotação de culturas. E uma das principais tecnologias que a gente usa hoje é a irrigação por aspersão, porque essa tecnologia nos mantém vivos na atividade e nos potencializa a produzir mais. É guardando a água no inverno em reservatórios, aproveitando esses aquíferos para poder usar no verão para manter a nossa cultura arrefecida e produzindo alimento. Mas não só isso, não só com irrigação a gente consegue produzir mais. Muitas vezes um pivô mal utilizado pode degradar um solo, pode compactar o solo, pode aumentar o adensamento, diminuir o oxigênio, aumentar potencialmente as doenças radiculares e também ocasionar erosão laminar. Então a gente começou a pensar no quê? No plantio direto na palha. Mas não no plantio direto comum, não nessa herança que o gaúcho tem do solo natural que vem aqui, que o pessoal acha que faz plantio direto, que é onde colhe a soja e vem o azevém e a aveia natural. Isso não é plantio direto. O Laércio muito bem lembrou, tem estudos que mostram que para um solo ser produtivo e ter acúmulo de carbono, ele precisa somar, ao longo de um ano agrícola, no mínimo de 11 a 12 mil quilos de matéria seca por hectare. E quem continuar achando que produzir soja em cima de aveia natural vai conseguir esse potencial, não vai conseguir. Uma soja, por melhor que ela seja, vai deixar em torno de 4 a 5 mil quilos de palha. Uma palha rica em N, que decompõe rapidamente. E uma aveia de fluxo natural pode produzir, sei lá, 3, 4 toneladas de matéria seca. Então, se eu somar a matéria seca do inverno mais a matéria seca do verão, eu vou ter aí 8, 9 mil quilos de palha por ano, o que mal atende a nossa necessidade e, sim, gera uma produção negativa. Então, esse solo, ao longo dos anos, vai o quê? Degradar. E ninguém quer ter um solo degradado. Todo mundo quer ter um solo cada vez mais produtivo. E como é que a gente faz isso? Pensando num sistema de rotação, o nosso famoso sistema plantio direto, onde passam diversos tipos de cultura, diversas plantas, sejam elas comerciais ou plantas de cobertura, de quanto mais espécies, melhor. Então, nesse planejamento, a gente tem que aproveitar tanto os intervalos para culturas comerciais, que são as que deixam renda à propriedade, mas temos que ocupar também espaços intercalares, lacunas de oportunidade, para produzir não só culturas comerciais, produzir culturas cicladoras de nutrientes e produtores de fitomassa, para conseguir acumular carbono, aumentar a matéria orgânica e deixar o solo cada vez mais produtivo. Então, vamos mostrar um pouco mais como essas plantas mantêm a vida no solo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter numa lavoura é sistematizar ela, ou seja, potencializar ela para a gente conseguir fazer as operações simultâneas. Nessa área aqui em questão, onde a gente vai mostrar, a gente está já, após colher a lavoura de soja, já está com 100% do calcário depositado em cima da taipa da represa lá, está com todas as amostras de solo já feitas
com antecedência, seja antes de plantar a soja, a gente já fez a coleta e já sabe a dose de calcário que vai ser utilizada após a cultura. Além de saber a necessidade do solo, a gente já estima a taxa de consumo daquela cultura de verão e faz a aplicação em taxa variada logo após a colheita. E nessa área, pasmem, já está plantado nabo forrageiro, uma planta de cobertura muito importante para fixar nitrogênio e ciclar enxofre no solo e para potencializar esse solo para a cultura de gramíneas na sequência. Ou seja, nessa área aqui, depois de soja, entra nabo, 70 dias desseca nabo, rola nabo e planta trigo para fazer a cultura de inverno. No planejamento sucessório das rotações de cultura, a gente tem as plantas de cobertura aproveitando janelas de intervalo culturais muito importantes. Porque no passado, a genética nos dispunha cultivares que tinham ciclos muito longos. Quem aqui faz agricultura há mais de 20, 30 anos sabe que a soja tinha em torno de 150, 160 dias. Os trigos também tinham nessa faixa de 155, 160 dias de ciclo. E nós tínhamos culturas que ocupavam 320, 330 dias de um ano. Sobrava 20, 30 dias para você manejar, dessecar e implantar uma nova cultura. Hoje, com a evolução genética, com os novos desafios da agricultura e com o dinamismo que a gente vive, nós temos trigos de 125, 130 dias, soja de 115, 120, 125 dias. Então, nós temos culturas que ocupam 250 dias do ano e sobra 100, 110 dias para quê? Para uma segunda safra, sim, em algumas áreas irrigadas, mas não só para isso, para produzir palha, cobertura, ciclar nutrientes e potencializar o nosso solo para as culturas comerciais subsequentes. Manejo dos restos culturais, que é muito importante. Então, além de tu produzir fitomassa, tu pode ocasionar algum problema de implantação da próxima cultura subsequente, porque geralmente para a gente ganhar tempo, conseguir construir mais massa, nós não podemos antecipar a morte dessa cobertura, temos que aproveitar ela ao máximo possível. Então, a gente faz um manejo, muitas vezes, às vésperas do plantio, quando há essa oportunidade. Então, dessecar, enrolar, manejar essa cobertura é muito importante, não porque é bonito, é porque é necessário para aumentar a precisão, para aumentar a deposição da semente, leite de semeadura, para aumentar melhorar a emergência das plantas, é necessário padronizar essas coberturas a nível do solo. Obviamente, uma estrutura de máquinas que permita a colheita, a remoção da cultura comercial, o rápido manejo das plantas daninhas. Ninguém deve pensar que planta de cobertura é planta oportunista, ela é uma planta comercial como qualquer outra. Toda a implantação numa planta de cobertura deve ser feita no limpo. Nós não podemos pegar a sujeira e colocar embaixo do tapete. Então, após a colheita, nós temos que aproveitar para fazer a dessecação, eliminar plantas daninhas que estão recém-emergindo ou que foram cortadas pela colheita, para que ela não consiga aumentar em volume dentro da cultura de cobertura que a gente vem fazendo na sequência. Porque, geralmente, quando a gente trabalha com mix de planta de cobertura, nós não temos oportunidade de uso de herbicida, nos falta ferramenta. Então, a gente tem que semear no limpo para conseguir o melhor controle. E, obviamente, por fim, uma assistência técnica atualizada, porque a agricultura, a agronomia é uma profissão muito dinâmica. A cada 3, 4, 5 ciclos de cultivo, nós temos que renovar o conhecimento. O que eu aprendi no passado, sim, serve de base. O que eu aprendo hoje vai me colocar no futuro na minha propriedade. Se eu parar de estudar, se eu parar de intensificar o meu conhecimento, eu vou ficar fora do mercado. Então, a gente sempre tem que estar estudando, e para isso tem que ter muita humildade e buscar aqui, como vocês, hoje, na base, o conhecimento, junto com esses mestres que estão aqui. Aqui algumas culturas de oportunidade que eu falo para vocês, que a gente pode produzir com custo baixíssimo, que tem um excelente mercado. Primeira imagem aqui, uma cultura de sorgo branco. Quem quer produzir ela pode fazer depois de milho verão, quando a gente não tem espaço mais para produzir, quem sabe, uma segunda safra de soja ou de feijão. Essa cultura é muito rústica, precisa pouca água, uma pequena dose de nitrogênio. Ela pode produzir tanto um alto volume de fitomassa, em torno de 10 a 12 mil quilos de palhada, ela produz em torno de 110 dias, e ela ainda consegue entregar uma produção de grãos livre de glúten. Então, para quem consegue produzir rações e alimentação humana, hoje tem bastante mercado para essa cultura. E aqui também a gente tem a opção de produzir no inverno, uma cultura de ciclo longo, uma planta fixadora de N, uma planta que entra junto no sistema, tanto consorciada com gramíneas, por exemplo, com aveia ou centeio, ou também solteira, para melhorar o solo,
ciclar nitrogênio, ciclar enxofre, produzir micorriza e deixar esse solo cada vez mais aerado. Eu ouvi agora uma frase da colega falando que na região dela colheu tanto de média, o vizinho colheu menos, né? Safra passada, nós passamos por uma das piores secas da história da nossa região. Na nossa propriedade, em Boa Vista do Cadeado, choveu 262 milímetros em 5 meses. E deu uma chuva de 110. Vocês imaginem como foram as demais. Nós colhemos 29 sacas de soja por hectare numa área que tinha mix de aveia com ervilhaca. Eu fiquei muito triste e fui para casa pensando, pô, só 29 sacos. E encontrei o meu vizinho abastecendo a caminhonete no posto, nossa propriedade, divisa de cerca. Produtor bom, caprichoso, faz plantio direto, investe. Sabe quanto ele colheu? 14. 15 sacas de diferença. Com o mesmo solo, com a mesma chuva, com manejo muito semelhante, com tecnologia. A diferença era só planta e cobertura. Então, precisa o poder que tem a palhada no solo, mas não só a palhada. A diversidade, os sistemas de produção de palhada diferente e a importância das espécies de plantas nesse sistema. Para tentar contextualizar um pouco e falar da importância de cada uma delas, vou trazer algumas plantas que são muito utilizadas aqui na nossa região e que têm uma importância muito grande, ou pelo aporte de palha, ou pelo poder radicular, ou também pela ciclagem nutricional. A primeira planta dos mais utilizados aqui na região, o nabo forrageiro, pode produzir sozinha quase 40 toneladas de matéria verde, em torno de 6 mil quilos de matéria seca. Outra planta muito importante que é utilizada aqui na região sul é a aveia preta, uma aveia cultivada, pode chegar aí com um bom manejo a 20 mil quilos de matéria verde, em torno de umas 8 toneladas de matéria seca por hectare. Quando eu trabalho com plantas de verão, já posso utilizar uma crotalária, que é uma planta que tem um alto poder radicular, é uma planta que inibe nematóide e fixa nitrogênio no solo, pode produzir em torno de 38 mil quilos de matéria verde e quase 8 toneladas aí de matéria seca por hectare. E também uma planta de verão que pode ser utilizada nesse sistema de cultivo entre tirar uma planta de verão, por exemplo, uma soja precoce ou um milho verão e implantar antes de entrar com uma cultura de trigo, pode entrar com milheto, é uma planta que pode produzir também uma alta capacidade de matéria verde e matéria seca. E além de usar essas plantas de forma isolada, esses dados a gente colheu todos na nossa área experimental, nós podemos também combinar essas espécies. Fazer o quê? Consórcios delas. Então, a gente pode estar utilizando aí crotalária com nabo, que são plantas que têm, além de alto poder radicular, um aporte muito grande de nitrogênio, então pode estar utilizando essa planta como cobertura antes de gramínea, antes de uma aveia, de um trigo, para fornecer de forma gratuita nitrogênio para o sistema. Nós podemos também estar multiplicando milheto com aveia, que além de produzir bastante palhada, pode servir de pastoreio. Quem tem propriedade que trabalha com pecuária, que precisa fazer pastagem cedo, faz milheto consorciado com aveia. Enquanto é calor, o milheto vem na frente e vai produzindo palha para o gado, pasto, e depois que esfria, ele trava o crescimento amarela, a aveia vem para cima e você segue pastoreando essa pastagem. Então, com um cultivo só, você introduz duas plantas que têm importância para solo e para pastoreio. Também pode estar utilizando crotalária com milheto, né? São duas plantas que deixam o maior volume de palha, em torno de 47, quase 48 mil quilos de matéria seca. Eu consigo deixar no sistema, se eu conseguir introduzir essas duas plantas ainda dentro de uma janela de fevereiro até março, abril. E, por fim, quem gosta de plantar milho e fazer uma cobertura fantástica, pode estar misturando gramíneas, né, com crucíferas, pode misturar o nabo com aveia, podendo gerar aí quase 50 mil quilos de matéria verde, em torno de 9,8 toneladas de matéria seca por hectare. Lembra do balanço de palha que a gente falou anteriormente? Sai de uma soja 4, 5 toneladas, vai para uma cobertura 7, 8, 9 toneladas, vem com milho em torno de 10, 11 toneladas. Em torno de 20, 22 até 24 toneladas de matéria seca por ano. Estou colocando 12 mil quilos a mais do que o meu sistema precisa para deixar o quê? Positivo. Estou engordando quem? A minha poupança. Estou guardando carbono no meu solo. Então, como adubação verde, né, o mais importante que a gente falou antes aqui, hoje os nossos custos com herbicidas são caríssimos. Uma aplicação de herbicida hoje, bem caprichada, sequencial, algo em torno de 500 a 600 reais. E comprar uma semente de planta de cobertura custa muitas vezes 1/3 ou a metade desse valor. E consegue o quê? Proteger o nosso solo, ou seja, preparar esse ambiente de produção
para que eu não deixe oportunidade para uma planta invasora desenvolver. Além de aportar um alto volume de matéria verde, né, a gente tem a contribuição dentro do ciclo produtivo e prepara o ambiente de produção para maior, não só estabilidade, não só produtividade, mas maior estabilidade. Quem planta soja aqui no Rio Grande do Sul sabe que o veranico tem todo o ano e a seca ela é cíclica. É nossa companheira sempre. Então, se eu quiser ter menos perda, diminuir o meu risco climático em cima da minha propriedade e não sofrer tanto com esses problemas de verão, nós temos que preparar o nosso solo para esse cultivo. E aqui eu trago algumas contribuições em termos de números para vocês. Ó. Em termos dessa contribuição de cobertura, onde a gente tem um mix de aveia com ervilhaca e nabo, nós temos uma ciclagem total de nutrientes em torno de 70 quilos do elemento nitrogênio por hectare, 21 quilos de fósforo e, pasmem, 202 quilos de potássio. Isso são mais de 300 quilos de cloreto de potássio mineral. Isso uma planta de cobertura consegue ciclar em 110 dias e fornecer e decompor dentro do próximo ciclo para a cultura comercial. Nós podemos estar contabilizando isso dentro do balanço de fornecimento nutricional para a próxima cultura. Mais dados aqui, com algumas outras opções. Por exemplo, quando eu aumento um pouco a proporção de nabo com aveia, eu consigo aumentar também a proporção do fornecimento de nitrogênio, aumentar um pouquinho o fósforo e olha só de potássio que eu consigo produzir. Aveia branca mais ervilhata mais nabo também eu já mostrei antes. E aqui um mix comercial, o RX 610, que a gente fez um trabalho em 2021. Aveia preta mais ervilhata comum, mais peluda, mais nabo, produzindo aí em torno de 3.900 quilos de matéria seca por hectare, ciclando quase 90 quilos de nitrogênio, 37 de fósforo e 360 quilos de potássio. Transformando isso para números, quem lembra 2021, 2022, guerra na Rússia, crise no transporte marítimo, fertilizantes explodindo, nós colhendo mal a safra de soja e tendo que planejar um inverno e um verão em cima de fertilizante de custo elevadíssimo. No meio da crise de fertilizante, nós transformamos o que foi que essas plantas fizeram para nós em termos de resultado financeiro, quanto que elas ciclaram, quanto que elas aportaram no sistema. Então, olhem só, eu transformei os nutrientes absolutos em fertilizante, a gente transformou em valor por hectare. Olhem só o quanto que uma planta de cobertura beneficia o sistema. Isso é o que ela devolve em cima do que você investe. Então, planta de cobertura não pode ser contabilizada numa fazenda como custo. Ela é um investimento de retorno rápido, porém não vem dentro do ciclo dela, vem no próximo ciclo. E nós temos como provar isso para vocês. A gente segue fazendo trabalhos de pesquisa na propriedade para conseguir construir uma base de conhecimento para tomar a decisão. Aqui algumas plantas de verão, Crotalaria juncia, mais juncia com nabo, mais RX 520, também outro trabalho que a gente fez para tentar estimar os nutrientes totais ciclados e o quanto esses mix faziam de aporte financeiro no sistema. E aqui um trabalho muito legal que a gente fez na safra de verão 21 com milho. Nós semeamos, se não me falha a memória, 24 parcelas de 30 metros por 300. Quem conhece a propriedade aqui nossa fica na beira da rodovia BR-158. Esse ensaio de plano de cobertura, ele tinha, dentre várias finalidades, testar cultivos isolados e cultivos em mix, com 2, 3, 4, até 5 espécies. Nós tínhamos interesse de descobrir qual que é a melhor época de semeadura para cada mix, qual que é a melhor densidade populacional, testamos doses de mix, associação de espécies entre gramíneas, crucíferas, leguminosas e algumas poligonáceas, índice de cobertura, ou seja, qual delas fechava mais rápido o solo para mitigar efeito de daninhas, e produção de fitomassa, matéria seca, quanto que eu realmente consigo aportar de palhada no sistema para contribuir com o meu ano de uso agrícola. E em cima dessa área que a gente fez do plantio no sentido leste-oeste, nós cultivamos no outro verão, após o plantio dessa cobertura de inverno, milho em cima dessa área, com a mesma adubação de base, mesmo nitrogênio, mesmo híbrido, mesma população, uma área de sequeiro, com a chuva de Deus. E aqui vem o trabalho.
Olhem só a diferença de produtividade em cima da safra 2021 verão de milho sequeiro. 36 sacos de milho por hectare. Deu da parcela onde a gente teve a menor produtividade para a maior produtividade. Quem quer adivinhar qual que era a cobertura na área que menos produziu? É aquela do gaúcho. Azevém com aveia. Nós pegamos e deixamos uma parcela de 30 por 300 e semeamos azevém comum com aveia comum. Cobrimos o solo, fizemos plantio direto, mas não aportamos nutrientes necessários para a cultura no verão. E a parcela que mais produziu, aveia preta, ervilhaca com nabo. Então está aí, para um investimento que na época nos custou em torno de R$ 180 por hectare em sementes, mais uma operação de plantio que é baratíssima, mais R$ 20 de diesel e mão de obra, nós tivemos uma resposta de 36 sacos de milho. Transformem para o valor do milho de hoje, hoje daria R$ 1.800 a R$ 2.000, na época deu R$ 3.500, o milho estava 95 o preço. Aqui um pouco do que a gente tem estudado e visto, esse é um trabalho do professor Telmo, junto com o Jardel Pazinato, que muito me orgulho, eu pedi esse slide emprestado para o Jardel, para mostrar o que a gente tem enxergado no solo. Aonde a gente encontra regiões de alta produtividade, nós encontramos esses organismos detratores da produtividade em baixa concentração. Porque quando eu melhoro um solo, eu impeço a multiplicação de organismos que eu não desejo. E eu potencializo a vida daqueles que eu realmente quero que estejam no meu solo. Os rhizóbiums, os bradyrhizóbiums, penicillium, pseudomonas, tricodermas e bacilos. Tudo que a Silvia mostrou antes, que ela está introduzindo no solo para melhorar o sistema, além dela ter que introduzir, ela tem que permitir que eles sobrevivam nesse solo, que eles aumentem em quantidade, que consigam perpetuar. Então, quando a gente melhora um solo, a gente deixa ele potencialmente mais produtivo. Acho que travou aqui. Destrava para nós aí. Aí. Outra lâmina muito legal é a relação da RP do solo com relação à produção de organismos patogênicos. Quanto maior a RP, quanto maior o adensamento, quanto maior a concentração desse meu solo, mais eu potencializo esses organismos que degradam o meio ambiente e prejudicam o crescimento radicular. E quanto mais eu deixo o meu solo aerado, quanto mais eu permito que esse solo entre oxigênio, quanto mais eu melhoro fisicamente meu solo, mais eu melhoro ele também biologicamente. Então, a necessidade de um perfil favorável à saúde do solo, uma nova onda, uma nova tecnologia que a gente está medindo, estudando e analisando, que é a saúde do solo, ela depende muito de princípios, de processos e não de produtos. Não tem prateleira nenhuma de mercado, tecnologia pronta, disponível, para você ir lá e melhorar seu solo, uma aplicação. Depende de você. É uma tomada de decisão interna do produtor. Então, aqui mostrando um pouco de imagens do nosso trabalho, dos cultivos e dos manejos, a semeadura do trigo no verde, rola nabo e planta na cobertura 100% verde, utilizando a leguminosa ou a crucífera como base para fornecimento de N, e contabilizando, sim, esse nitrogênio dentro do aporte de N no ciclo da cultura do trigo. Nós já ficamos com área de 45 a 52 dias sem aplicar N em cobertura pós-plantio, que só o nabo conseguiu sustentar esse trigo para depois receber a cobertura nitrogenada mineral. Aqui um pouco dos trabalhos que a gente faz pré-milho, então com ervilhaca forrageira, mostrando os mix com ervilhaca pura e também usando gramíneas. Olha só a capacidade que essas plantas têm de forrar e fechar o solo e não deixar invasora vir. O herbicida mais barato que existe para vender no mercado chama-se palha, e não tem nenhuma planta daninha que tem resistência a ele. Façam isso, de 90% a 95% de efetividade e economia no uso de herbicida numa lavoura pós-cobertura. Aqui a dessecação em 2 momentos, né? Quando a gente manejou as gramíneas
pré-plantio de trigo, então colheu milho em fevereiro, plantou milheto, aveia, braquiária, ervilhaca e nabo. 65 dias depois matou só o milheto e a aveia, porque eles vêm muito rápido no verão, no calor. Aquela primeira imagem é o milheto com 65 dias, maneja só com herbicida seletivo, deixa as folhas largas e planta no dia de semear o trigo com a ervilhaca ainda verde, desseca ela na hora de plantar e deixa ela liberar o nitrogênio para a cultura gramínea posterior. E aqui o trigo desse último verão, uma chuva de 180 milímetros em 24 horas. O professor Telmo um dia teve uma oportunidade de visitar uma lavoura dessas nossas. Olha só como é que estava o trigo. Conseguiu suportar. Quem que segurou esse trigo no solo? A palha da gramínea. Muito importante. Milheto tem relação CN alta, eu sei, ele compete por N, mas ele segura o solo. Paga um pouco de pedágio de N para a cultura do trigo e não deixe de usar uma gramínea na cobertura para segurar e fixar o solo. Aqui nessas áreas de pesquisa, a gente tem muita pesquisa, todo ano a gente está fazendo ensaio com diferentes plantas de cobertura, nabo, pé de pato. Olha só que lindo aqui, ó, a formação dos fungos micorrízicos na raiz do trigo morisco. Tem gente comprando solubilizador de fósforo a 80, 90, 100 reais o hectare aí no mercado. Eu faço de graça com trigo morisco. Uma planta que te ajuda a solubilizar fósforo de graça. Custa só o valor da semente. Então, vocês têm que estudar, pesquisar, buscar trazer alternativas. As plantas falam por si só. A natureza ela é perfeita, biodiversidade. Aqui, os mix de cobertura pós-milho. Então, aqui está o milheto com ervilhaca. Olha só, lavoura fechada. Olha só, depois de rolada, você atira o boné na lavoura, não cai, não toca no solo. Você pode juntar e usar de novo. 5 centímetros de palha cobrindo o solo. Aporte de carbono, ciclagem de nutrientes. Aqui também a fixação de nitrogênio da ervilhaca, uma cultura que tem uma capacidade incrível de fixar nitrogênio atmosférico e deixar no solo, além de aumentar a microvida. Então, fazendo trigo em cima de área com ervilhaca. Aqui uma tabela que a gente criou através de muitos trabalhos, foram 3 anos de pesquisa dentro da nossa área experimental e uma fonte de estudo, tanto para plantas de cultivo temperado aqui para o sul, quanto para plantas de cultivo mais tropicalizadas. A gente buscou, junto com a Fundação MS, fazer esse trabalho em sinergia, onde a gente colocou a característica especial de cada espécie que ela acaba tendo com relação a ciclagem de N, fósforo, potássio, enxofre, relação, controle de invasoras, se serve ou não para pastejo, se suporta baixa temperatura ou não, e se ela deve ser indicada para primavera ou verão. Então, essa tabela foi criada para facilitar a tomar decisão e o produtor poder montar os seus blends em casa, ou saber qual blend usar na melhor época possível. Manejo de colheita pós-soja, então a gente pode estar também introduzindo a planta de cobertura de maneira aérea, pode estar lançando com espalhador, autopropelido, por avião, enfim, pode estar antecipando o plantio dessa cobertura. E aqui a gente tem uma lavoura mostrando uma área livre de compactação, essa é uma área que me orgulha muito, é uma área que a gente pegou de sequência de 40 anos de pecuária, o produtor entregou para nós ela compactada, com 3 anos de trabalho com planta de cobertura, rotacionando sistemas de produção. A última safra que a gente passou 41 dias sem chover após o plantio, mesmo assim não precisou replantar a lavoura, e no final do ciclo a gente tinha raiz pivotante, sinal que o solo tinha realmente descompactado, e nós temos hoje risóbiums vivos aí com 60 dias de ciclo, né? Então é sinal que tem oxigênio nesse sistema produtivo, a soja mostrando o benefício da descompactação natural no sistema. E quais nossos resultados de alta performance com isso, né? Mesmo em anos difíceis, essa é uma foto desse ano, nós temos aí plantas de soja com alto potencial produtivo, né? Aumentando a resiliência do solo, né? Vagens inteiramente carregadas, cheias, mostrando que isso que o Laércio falou, o barril, entendendo que a fertilidade química ela é muito importante, não na dose, mas sim no equilíbrio, tentar entender o benefício de todos os nutrientes no sistema e saber corrigir cada um no seu momento, no seu tempo. E, por fim, né, graças ao nosso trabalho, de uma equipe muito empenhada, de um trabalho sério e comprometido, já obtivemos 2 vezes, fomos consagrados com o título nacional de alta produtividade de soja no Brasil, em categoria irrigada, e uma vez campeão também Sequeiro Sul. Resultado de muito trabalho da nossa equipe aí. Mas muito mais do que isso, pessoal.
do que produzir soja. Nós queremos construir um solo vivo, um solo que nos orgulha muito, fazer uma cama de palha e caminhar pela lavoura e poder encontrar minhocas sem escolher. No cavocar a lavoura de milho, ver as minhocas saindo nas linhas de cultivo. Então, isso mostra que estamos fazendo a coisa certa. Minhoca é indicador de qualidade de solo. Nenhuma minhoca vai morar na tua terra porque tu convida ela. Ela vai porque ela se sente bem. Então, nós temos que beneficiar o sistema de solo para trazer minhoca. E a coisa mais importante, a terra que a gente ocupa, que a gente usa, não é nossa, não é de ninguém. Mesmo que você compre, você vai usar só enquanto você for vivo. Depois que você partir dessa vida para uma melhor, vai ficar para alguém. Então, a coisa mais importante do mundo é que essa pessoa que fique produzindo no solo que você deixou, é que você deixe um legado positivo. Você torne melhor esse ambiente de produção que você herdou para a futura geração que vai ficar. Então, deixar um legado para quem fica depois de nós. Uma vida longa e saudável, feliz, é resultado de contribuições de projetos significativos que sejam pessoalmente animadores e contribuam e abençoem a vida dos outros. Pensar nos outros, não só em nós. Fazer cada ano o que você puder de melhor, mais 10%. E por mensagem final, essa é uma frase que um dia eu vinha dirigindo e pensei e escrevi, tá até hoje. Quando eu morrer, acho que eu vou mandar escrever no meu jargão lá. O mais importante na alta produtividade não é o quanto você colhe, mas sim quem você se torna para atingir esse resultado. Todo ser humano, para melhorar, ele tem que mudar. Ele tem que crescer, ele tem que se desafiar. Então, cada um de vocês que está aqui hoje, se conseguir levar um pouco de mensagem para a sua propriedade, para os seus assistidos, para a sua cooperativa, para o lugar que você trabalhe, vai ser muito importante para melhorar. E quando o resultado vem, a gente fica muito feliz, porque toda pessoa, todo ser humano é movido por resultado. Se nós fizermos sempre o mesmo e colher a mesma coisa, nós nunca vamos nos sentir melhor. Então, acho que é uma mensagem final que eu deixo para vocês. Fica aqui o meu contato, meu muito obrigado mais uma vez, agradecer, e fico disponíveis para perguntas. E desculpa ter comido um pouquinho do teu tempo, tá, Murilo? Você não está preparado. Maurício, fantástico. Teria várias pontuações aqui para fazer, mas vou passar diretamente ao Murilo para que ele faça a apresentação dele e no final a gente possa encerrar com os questionamentos. Boa tarde a todos. Não poderia deixar de parabenizar a senhora Teodora, em nome dela, todos os responsáveis por esse magnífico evento. Aí de baixo é bonito, mas eu garanto para vocês que daqui de cima é mais bonito. Então, 6 meses depois que o professor Telmo me convidou para participar da Expo Direto, eu trago o mesmo título, e já que sobrou pouca coisa para falar, vamos filosofar um pouco. Eu acho que plantio direto é uma evolução, Maurício vinha dizendo, né? Inovar, evoluir, a gente tem que esquecer algo. Querendo ou não, a gente tem que esquecer algo para seguir. E o título da minha palestra ele é bem estranho, por vezes já escuto perguntar se eu era louco, ou enfim. Eu vou fazer uma correlação com a evolução da vida. Então, por que o universo invisível? Se a gente for analisar, foram datados de 3,5 bilhões de anos as primeiras cianobactérias. Talvez a Silvia pudesse falar melhor sobre isso. E elas evoluíram, elas metabolizaram a energia solar, levaram até mitocôndrias, respiraram e, com isso, gerou tudo isso que vocês estão vendo. Vocês querem um exemplo bom disso? As enzimas arilsfatase, beta-glicosidase e fosfatase ácida, elas estão no solo, estão nas plantas e estão nos animais. Então, por que o universo invisível? Porque essa sociedade, desde 3,5 bilhões de anos, ela veio se estruturando, como a gente, muito mais jovem. Por que está o carbono bem grande ali? Aí a gente optou por usar a física quântica, a mecânica quântica, para explicar isso. Que tu divide tudo na menor partícula possível e a física das possibilidades. Então, o carbono está lá no canto direito, quer dizer, na 14ª coluna da tabela periódica, bem em cima, que significa o quê? A única coluna que é capaz de fazer 4 ligações estáveis. E como ele está bem em cima, ele tem uma abundância muito grande. Por isso que a gente quer sequestrar o tal do carbono. E como que a gente faz isso?
A gente descobriu, através da mecânica quântica, que o carbono ele é a espinha dorsal do DNA. Então, se a gente tem mais vida, a gente tem mais carbono sequestrado. E por que a ciência do infinito? Justamente tudo o que os colegas falaram antes. Quanto mais diversidade a gente tem, menos patógenos. Ou a gente pode até ter os patógenos, mas tem muitas áreas campeãs de SESB que tem nematóide, que tem fusário, mas tem diversidade, o que faz com que essa população consiga trabalhar bem. Bom, já que a Silva colocou, eu até pensei em tirar esse vídeo, mas eu coloquei no congresso da Prestige, Associação Argentina de Produtores de Siembra Direta, que mostra, infelizmente, como que foi a maior parte das aberturas. É um exemplo que eu estou trazendo, como a gente iniciou a nossa agricultura, infelizmente. Então, isso é um terremoto seguido de um tsunami e de um acidente nuclear. Já faz 10 anos que tudo aconteceu, mas aqui o tempo passa. Então, o que eu quero dizer? Que a gente não só mata essa vida, essa biota que tem, como a gente destrói a estrutura onde elas vivem. E quem dirá, faz 10 anos que aconteceu isso, e tem um elemento radiativo que não permite que ninguém volte nem para buscar o que ficou lá. Quem garante que a gente não esteriliza o nosso solo, às vezes, com a mecanização, destruindo toda essa estrutura? Bom, já fui apresentado, mas eu vou trazer aqui a experiência da nossa família. Quero dizer que nada do que eu falar aqui é absoluto, mas é a forma como a gente está usando dentro do nosso sistema misto, que a gente está enxergando essa agricultura regenerativa. A nossa propriedade é em São Gabriel, na metade sul, né, na região da Campanha. E o nome do nosso estabelecimento é Estância Cerro do Ouro. Iniciou com o meu avô, Baltazar Teixeira da Silveira. Nós estamos aqui desde 1918. Hoje a gente trabalha com meus 3 filhos e meu marido. Aí vim para cá para dar uma mão para a mãe e cheguei à conclusão que o meu conhecimento era parco. Então eu tinha que ter um conhecimento maior. E aí parti para fazer veterinária. Então, com esse vídeo da mãe, eu queria parabenizar todos vocês que estão aqui também buscando informação para poder evoluir. Então, rapidamente, começou, quem adquiriu a sede foi meu bisavô, que a gente considera o sucessor de uma ideia, que o meu tataravô já trabalhava com pecuária em outra região. O meu avô assumiu a empresa, mas acabou falecendo com 30 e poucos anos. E a minha avó, que era filha de comerciante, formada na primeira educação física, turma de educação física da URGS, que não tinha ligação nenhuma, tocou a propriedade. Aqui é só para mostrar que desde 1918, o meu bisavô já tinha um livro caixa. E ele, mesmo com a quebra da Bolsa Nova York em 29, ele tinha luz eólica e água encanada. Já naquela época, mostrando que ia ficar no campo. Pai e a mãe, médicos veterinários, voltaram com novas técnicas, novas ideias, trouxeram inseminação artificial, nós temos 40 anos de inseminação artificial, só que faltava comida. Tinha genética na pecuária e faltava comida. Foi então que eu digo que brilhantemente eles introduziram a cultura da soja sem revolver o solo. Então, foi feita uma roçada mecânica, foi dessecado e foi introduzido sob forma de plantio direto. E a gente tinha já agricultura de precisão, adubação de sistema, só que aí vocês sabem também, né? O Maurício quer ganhar todo ano coisa, vai subindo o potencial. E a gente começou a não conseguir atingir o potencial da soja. Então, agora, faltava comida para a soja. E aí eu fui atrás de conhecimento, assim como vocês estão aqui hoje. Eu sempre trago essa imagem, porque tem nosso querido Dirceu Jucassá, que é o papa do carbono hoje. Nós temos ali Marie Herbert Bartz, então, o pai do plantio direto. Professor Ademir Calegari, um grande amigo. John Lander, um inglês, que perguntou qual seria a próxima revolução capaz de fazer o que o plantio direto fez. E eu acho que é a agricultura regenerativa, no meu ponto de vista. Bom, temos Martim Cubija, presidente da Federação do Plantio Direto do Paraguai, com outros aí que não dá tempo da gente citar todo mundo. Fui, junto com o professor Telmo, era meu orientador, Rodolfo Gil, um argentino, estudar água no solo. Macroporo, mesoporo, microporo, taxa de infiltração, água útil. E o microporo, eu até então pensava, isso não tem função. A planta não consegue tirá-la, não tem força para tirar.
E a minha amiga Marie Bartz, ela diz sempre que ali estão os guardiões da alma do solo. Porque quando vem uma estiagem muito grande, uma nevasca, e normaliza o clima, é dali que se recoloniza todo o solo. E aí a gente conseguiu chegar no algoritmo, são terneiras de 14 meses, Braford, entrando para a cria. Então nós tínhamos genética de soja de pecuária sendo expressa, e nós temos uma boa cobertura para fazer um cultivo de verão de alto nível. Pronto. Descobrimos tudo. Chega o professor Telmo. Vamos trabalhar com bioinsumos. Digo, vamos, professor. Tinha colhido 6 mil quilos e estava com aquele gadão ali, né? Mas vamos ver. Primeiro ano. Aqui uma ferramenta que a agricultura de precisão também nos trouxe, o mapa de colheita. Então nós temos, vocês podem analisar que é um mapa que tinha a Climate Field View, a plataforma, e injeção no sulco de um blend de micro-organismos, que está a tração 5 que a gente usou no primeiro ano. E aqui o mapa de colheita. Então, o incremento de produtividade, num ano que nós não colhemos bem, foi 35 a média, eu acho, de produção, ou seja, não tinha água. E nós tivemos um incremento de 26%. Bom, aí nós gostamos do brinquedo, né? O professor Telmo nos mostrou a cachaça, vamos tomar. Adquirimos uma biofábrica, começamos a produzir os nossos micro-organismos, e aí veio a segunda, acho que a foto mais famosa minha. Já girou pelo Brasil e até bastante fora. Então, aqui foi colocado um investimento de mil e poucos reais por hectare de fertilizante parelho, em toda a área. A única diferença é esse blend de 8, são 7 micro-organismos e um EM, como a Silvia comentou, que é micro-organismos eficientes. Bom, se a gente for olhar em número de legumes, e isso é ano passado, pessoal, que também foi um ano horrível, e o peso médio, nós estamos falando em 56% de incremento. Eu desconheço realmente algo que venha incrementar dessa forma. Então, aqui, só para dar uma ideia, para quem não é muito familiarizado, que a gente tem diversos bioinsumos. E a gente pode olhar ali, ó, Bacillus subtilis, biofungicida e bionematicida. Aqui nós estamos falando de gênero, de espécie, mas nós temos cepa, subespécie, que é mais uma gama. Os micro-organismos, eles são como nós. Todo mundo sabe dirigir aqui, mas tem uns que sabem dirigir mais, melhor, e outros pior. Então, é só para trazer uma ideia da gama, que isso aqui é nada. Isso é o início de todo o brinquedo. Bom, eu fui fazer um curso de produção de bioinsumos, então eu trago 2 exemplos aqui. Esse aqui é o Prestia aribatae. Na outra slide ele já está atrasado. Como a gente está aprendendo muito isso, ele é reclassificado taxonomicamente muito rápido. Ele é um micro-organismo que foi retirado da rizosfera do cactus. Então, ele faz como se fosse um biofilme no entorno das raízes e vai entregando lentamente essa água. Aumenta a eficiência do uso da água. E do lado nós temos o Pseudomonas forensis, que é um solubilizador de fósforo, que são 2 que a gente usa lá. Bom, como o Maurício disse também, não adianta a gente só ir lá e colocar esses micro-organismos no solo. Nós temos que alimentá-los. Nós temos que dar comida para eles. Então, a gente iniciou com os policultivos também. Na nossa região, que era uma região há 27 anos, quando o pai e a mãe introduziram a soja, não podia plantar soja lá. A gente tirou um material de grupo de maturação curto, início de março, de abril, e final a gente já estava com a pecuária em cima disso aí. Então, aqui também, que nem diz o Maurício, tentando fazer uma semeadura em cima da ervilhaca verde, para manter essa cobertura. Esse mix, ele tinha 2 ervilhacas, sudão, aveia e o praga do azevém, que não sai nos outros. Aqui é um fluxograma que eu gosto muito, para explicar por que se retroalimenta. Então, a planta, ela alimenta a rizosfera, né, e os animais, que vão liberar exudatos para alimentar micro-organismos que vão produzir enzimas para quebrar celulose, N-celulose, lignina, né, o que a gente estava falando da lignina, que vai produzir o mina, que é a parte da matéria orgânica que não é reativa, que vai produzir glicose para alimentar uma nova célula,
e produzir micro-organismos, trabalhar em simbiose com as plantas. E os animais? Os animais são biofábricas. Eles têm 3 compartimentos dentro do sistema digestivo, que cada um tem população de micro-organismos diferente. E o que a gente quer no solo? A gente quer o solo como um hotel infinito. Quanto mais gente, mais micro-organismos, mais vida, menos os patógenos vão se exaltar. Aqui é um policultivo de verão. Nós fizemos com 8 espécies. Esse vídeo é de 5 de janeiro. Dá para ver que as folhas estão torcidas. Se não fosse esse mix, eu acho que a gente ia ter que terminar com um bom pedaço da pecuária que nós tínhamos. Isso aqui fez um serviço tanto de alimentação e para o solo. Eu vou mostrar o que fez daqui a pouco. Isso aqui é da Nature. Eu trouxe de um colega, um amigo argentino, que é um pesquisador lá. Eu vi na apresentação dele e trouxe. A gente pode ver que a população de animais ela vai comprometer... Opa. A população de animais está indo do lado errado. Eu perdi aqui. Se perdi. Tá, deixa eu passar aqui. Slide das... A população de animais, ela que influencia... Passou de novo e não volta. Aí... Isso. Se tu tem um animal numa área, tu vai favorecer grupos de micro-organismos. Se tu tem 5 animais na mesma área, tu favorece outros grupos de micro-organismos. Se tu tem 3 animais, tu favorece outros. Então, isso aqui está comprovado que a gente consegue também manejar a biota com animais. Esse eu trouxe do Congresso da Preside, dentro dos policultivos que o Maurício estava falando. Então, a gente tem que saber em cada sistema o que é importante, porque a gente tem plantas que com 112 dias é a máxima produção delas. Então, se eu tenho 112 dias, eu tenho que ter essas plantas no meu mix. Só que se eu tenho 188 dias, eu tenho outras plantas. Nós temos que cada um saber, dentro do seu sistema, o que é melhor. Não existe uma receita de bolo, né? Então... Só para exemplificar. E essa é a metagenômica. Eu não sei quem já está familiarizado, mas é a forma como eu tenho escolhido para analisar o nosso solo. Então, a gente tem, se for olhar no canto esquerdo, embaixo, um fusário, já com a população comprometendo. Só que, se a gente olha na outra extremidade, nós temos um tricoderma e um pseudomonas muito baixo. Então, se a gente levantar a população de tricoderma e de pseudomonas, a gente controla esse fusário, sem fazer nenhum manejo químico. Olha o que é uma análise metagenômica. 7.160 espécies dentro de 1.700 gêneros. Mais umas 3.000 que nem sabem o que é. Então, como é que a gente está fazendo? A gente está agrupando, né, nos grupos principais. Aqui um exemplo de um solo morto. Então, eu digo na minha região que existe o algoritmo para a pecuária estar dentro do sistema. Se tu faz todo o manejo correto e num ano tu sobrepastoreia, tu compromete toda a vida do teu solo. Quando a gente foi lá e colocou os bioinsumos, isso aqui é como se fosse um alvo, pessoal. Vocês têm que pensar que no centro, se tu acertar no meio, se tiver aquela bolinha vermelha que estava, está morto. Quanto mais fora, melhor. Então, a gente queria que tudo tivesse como está no metabolismo do carbono. E olha o que acontece quando a gente bota os policultivos e os biológicos. Então, a gente aumenta essa população de micro-organismos e acaba sendo mais eficiente em tudo e diminuindo o patógeno. Isso a gente está vendo no campo. E aí, só para trazer, a gente faz parte do Projeto Carbono, da Bayer, talvez seja o maior projeto carbono do mundo, né? Em 2020, antes de começar com esses biológicos e com os policultivos, a gente já tinha esse índice de 175 toneladas de carbono na camada de 0 a 40. E como tudo é muito novo, ninguém ao certo sabe quanto que é, quanto que não é, eu fui lá ver o professor Santi para ver como é que a gente estava. E aí, está os 142 produtores. Na camada de 0 a 30, o primeiro está com 155 toneladas. Ou seja, nós
sem dúvida alguma, estamos entre os top 10. Não sabemos ainda qual é a real colocação. Existem outros produtos ou bioinsumos no mercado que são meios de cultura. Então, a gente consegue colocar ele... Aqui tem 2 plantas à direita que foram inoculadas e 2 plantas à esquerda que não foram inoculadas. Essas plantas foram arrancadas e colocadas dentro de um saco plástico, dentro de um carro em janeiro. Não preciso dizer para vocês qual é a condição de clima. Mas o meio de cultura, ele favoreceu um micro-organismo que já tinha no solo, aumentou a população e conseguiu fazer esse sucesso aí. E daí o resultado não tem como ser diferente, né? A micorriza que o ectomicorriza que o Maurício falou, a internet do solo. Essa raiz tem 8 minhocas grudadas na rizosfera, que foi daquele policultivo de verão. Arrancamos e está aí. É uma quantidade bárbara. Abelha, nós temos projeto, hoje nós temos caixas de abelha no meio da nossa lavoura. E o mel da soja é uma iguaria. Eu não sabia, agora que eu descobri. Então, aqui o Rodrigo Buffon, um amigão nosso, está aí também. Na seca, a minhoca se escondeu. Quando voltou a chover, o Rodrigo mal mexeu na estrutura, na palhada lá. Está ali ela de volta. Sistema mais resiliente. É no ano ruim que a gente vê o resultado. Não adianta, porque é aí que descola o todo. Aí estão elas, estão fazendo parte do nosso sistema hoje e abrilhantando, acho que nossos principais agentes polinizadores, né, indicadores, junto com as minhocas do manejo sustentável. E lucratividade, né, pessoal? A gente não pode falar também de só ambiental, de só social, a gente tem que ter lucratividade para perpetuar. Então, essa é uma lavoura que a gente atingiu os 6.000 quilos. Tive a felicidade de encontrar um legume em quinta com os grãos bem preenchidos. E, para encerrar, vou mostrar um vídeo que é do final do processo. De armazenamento de grãos. Essa unidade ela foi pensada sempre para atender o trinômio ambiental, social e financeiro, onde a gente tem o ambiental com placas solares, a biofábrica e a captação de água da chuva nas calhas. Na questão do social, nós temos ela elevada a 2,80 metros, para que a gente não necessite de bomba de drenagem e não tenha emissão de gases na moega. E o nosso espaço confinado foi reduzido, a gente tem menos espaço confinado, pensando na segurança dos colaboradores. E na questão da gestão, a gente consegue depositar o produto e comercializar no melhor momento para conseguir o melhor preço e ter a segurança de ter o produto em casa. Então, pessoal, já indo para o final, não é só fixar carbono, sequestrar, é o consumo consciente e a educação ambiental. Bom, foi assim que eu encerrei na Argentina, eu acho que eu vou seguir nessa linha. Todas as respostas estão na natureza. Nós que tornamos linear e com isso geramos os patógenos. Então, vamos parar de procurar em prateleira, como diz o Maurício, e vamos enxergar. E aqui é aquela senhorinha lá que estava em cima do cavalo, agora está em cima de 385 cavalos, com 95 anos. Eu sou o legado dela. Muito obrigado. Senhoras e senhores, acho que nós poderíamos passar o resto da tarde aqui, né, para discutir tanto assunto, tirar tantas dúvidas de um tema que, como eu falei no início, é extremamente relevante. E nada melhor do que trazer pessoas como esse grupo aqui, para que, de fato, mostrem na prática o potencial que nós temos dentro da nossa agricultura. Não precisa nem dizer o quanto o Brasil é exemplo, né, de uma agricultura sustentável. Ficou muito claro isso com diversos exemplos. E aí eu faço uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida de qual é a base principal de um sistema produtivo, rentável, social, econômica e ambientalmente falando? Acho que ficou muito claro que a base é o solo. Sem ele, todo o restante se perde.
Então, o solo a gente sempre fala, e eu escutei isso na minha família, porque aí, Maurício, tu foi extremamente feliz. Qual é a função principal de tudo isso? É deixar para as futuras gerações. E a minha vida inteira eu escutei também dentro de casa, do meu pai, dizendo: o maior patrimônio que eu vou deixar para vocês é o solo. Máquina vocês compram nova, armazém vocês constroem, mas o solo não. Então, essa é a base. E eu vou abrir, veio uma pergunta aqui, ela é geral, fica bem à vontade para quem quiser responder, que diz o seguinte: vimos bastante sobre as práticas de agricultura regenerativa. Muito se escuta sobre os tópicos: plantio direto, rotação de culturas, plantas e cobertura, integração lavoura-pecuária, aplicações localizadas de insumos e defensivos. Porém, ainda pouco se fala sobre o tópico de uso de fertilizantes estabilizados e de liberação controlada. Na opinião de vocês, como essa inovação dos químicos pode contribuir para a agricultura regenerativa e qual o potencial de agregação? Quem gostaria de começar? Bom, vou dar a minha maneira de pensar. A professora Ieda Mendes está mostrando muito bem isso através das enzimas. Eu não entendo muito, talvez o Maurício possa falar mais dessa questão de liberação lenta. Mas o que a gente está vendo, que aquelas enzimas que a Silvia mostrou ali, a sulfatase, beta-glicosidase e fosfatase ácida, que quanto mais altas elas estiverem no solo, menos nutriente tu precisa para atingir a mesma produtividade. É como se o solo tivesse vivo, ele está, né, mais vivo. Então, acho que a participação que eu queria dar era essa, que os micro-organismos, que eles aumentam a eficiência. Se somar essa tecnologia, eu acho que vai só agregar. Com certeza, né, a agricultura regenerativa ela potencializa o uso de qualquer tecnologia. O maior estoque de nutriente que a gente tem é no nosso próprio solo e muitas vezes ele está perdido em profundidade. Talvez a maior dose de enxofre, de potássio que vocês têm no sistema de produção não está na camada superficial e sim está em camadas onde a planta não consegue alcançar. O uso de plantas que reconstroem esse sistema, que buscam em profundidade, principalmente gramíneas, vai estar comprando um fertilizante, um insumo muito importante, mineral, que foi depositado no passado, não está sendo usado porque não está tendo alcance pela raiz das plantas comerciais e pode estar sendo reciclado e trazido de novo para o sistema. Mas não esqueçam, uma planta com cobertura só recicla o que o solo tem. Não achem que as plantas constroem, criam nutrientes ou trazem coisa de graça para vocês. A gente tem que fazer isso em conjunto. Usar a planta de cobertura de forma racional, aplicar fertilizantes usando tecnologia disponível, tanto agricultura de precisão, amostragem de precisão, aplicação localizada. Isso são ferramentas fantásticas. A pergunta que o colega fez sobre o uso de novas tecnologias de fertilizantes estabilizados, liberação controlada, sim, acredito muito que pode contribuir. Eu tenho feito vários testes, passo anos e anos pesquisando isso e tenho plena certeza que vem a melhorar o aproveitamento, talvez reduzir o custo nosso de produção no futuro e aumentar a eficácia das nossas operações. Mas na vida não podemos esquecer que no nosso solo tem uma palavra muito importante que serve tanto para as plantas quanto para o ser humano, o equilíbrio. Fertilizantes químicos, eles são úteis e em vários momentos eles são necessários. Mas, para nós, por exemplo, na granja, a gente já está partindo para a retirada do fertilizante químico, em busca de soluções que liberem nutrientes ao longo do tempo. Uma das soluções mais naturais para liberar nutrientes ao longo do tempo é o pó de rocha. Talvez seja alguma coisa que todos já tenham ouvido falar, mas poucos usam. O pó de rocha, junto com a microbiologia muito bem desenvolvida, permitem você reduzir e até zerar o nutriente vindo de origem química. Precisa ser feito um estudo, precisa ser feita uma aplicação correta e precisa ser feito um balanço, se é possível ou se não é possível fazer aquilo naquele local, naquele momento. Mas, sim, já temos exemplos, inclusive no Rio Grande do Sul, de pessoas que zeraram fertilizante químico e passaram a usar algum tipo
de reposição que seja disponível ao longo do tempo, agregando bioinsumos com pó de rocha é um exemplo. Tá? Então, sim, quando você tem alguma coisa que se libera ao longo do tempo, possivelmente você tenha respostas mais longas, mas a gente aqui está trazendo uma ferramenta nova, que é realmente trazer uma informação para que todos tenham como possibilidade se desvincular e talvez aprender um pouco mais sobre uma alternativa, sobre uma forma de trabalho, que é possível ser feita em pequena, média e larga escala. Todas elas são viáveis, certo, gente? Tem uma frase que eu ouvi hoje aqui com meu amigo Maurício, que vou pedir para usar ela na próxima apresentação. Frase do Maurício: a fertilidade não é importante na dose, e sim no equilíbrio. Então, quando nós for fazer uma análise de solo, a gente tem que fazer com o maior cuidado possível, um diagnóstico perfeito, a gente não contaminar essa amostra para que essa amostra seja representativa na hora da gente interpretar ela. E um dado bem interessante, 95% do peso que nós carrega em cima do nosso caminhão e leva embora da nossa propriedade é carbono orgânico, que é restos culturais, matéria orgânica, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, 95% do peso. E os outros 5%, a metade dele é cálcio. Então, olha a importância de nós saber o que nós temos no nosso solo, o que nós precisamos colocar e deixar isso disponível para as plantas. Então, quando a gente vai fazer qualquer calcário, qualquer coisa assim, a gente tem que ter uma boa recomendação em mãos. Muito bem. Acredito que não tenha vindo mais nenhuma pergunta do público, mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. O solo é a base, acho que isso está muito claro. E hoje na agricultura ela é totalmente dinâmica, como muito se foi falado. Nós precisamos olhar cada propriedade rural e entender a dinâmica dessa propriedade para como técnicos, agrônomos, fazermos a melhor recomendação. E ela tem que ser economicamente viável, porque senão não entra no pilar da sustentabilidade. Porque o que nós buscamos sempre é reais por hectare que sobram e que vão fazer com que a gente se mantenha no negócio, que a gente continue investindo e que a gente deixe isso para as futuras gerações. E aí eu pergunto aos senhores, nós temos tecnologia? Nós temos processos? Nós temos inovação? Sobrando. Nós ficamos até perdidos como os produtores, muitas vezes, de que decisão tomar. O que eu vou implementar na minha fazenda que vai ser rentável para o meu negócio? Mas o Olércio começou a palestra dele com uma foto que chama muita atenção. Mesmo manejo, certo? Uma com erosão e outra sem. Qual é a diferença daquela foto? Pessoas. A decisão de pessoas que queiram fazer diferente, que queiram inovar e que queiram fazer o uso adequado dessa tecnologia. A roda principal dessa engrenagem, ela continua sendo vocês, produtores rurais. Nós temos toda a informação, mas são pessoas como eles que inovam e que, de fato, implementam todas essas informações e conhecimentos dentro da propriedade, que fazem com que a gente tenha resultados fantásticos, assim como eles mostraram. E, para encerrar, eu quero encerrar com um termo, um conceito, que eu vejo como fundamental, que é a palavra conservacionismo, que é a gestão dos elementos da biosfera e dos recursos naturais, ou seja, a gestão da agricultura, de modo a produzir os benefícios à população humana, preservando, mantendo e regenerando as suas potencialidades necessárias para as gerações futuras. Essa é uma definição universal, plena e irretocável. Então, gostaria de encerrar, agradecer a participação de todos vocês. Sem dúvida alguma, para a gente, eu sempre escutei essa frase de um amigo que dizia que para nós nos tornarmos melhores, nós precisamos andar com pessoas melhores do que nós. E aqui está um grupo exemplar que todos nós devemos seguir, com exemplo,
para que possamos também ser melhores. Muito obrigada pela presença de todos vocês e agradeço a oportunidade novamente.